Irmãos, boa noite. Convido os irmãos já a abrirem as Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Nesta noite nós vamos tentar fazer uma breve meditação sobre o caminho que devemos seguir, por onde devemos trilhar, por onde devemos andar. Eu espero que Deus possa nos usar e que a mensagem possa ser clara a todos. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13. Nós vamos fazer uma oração e assim eu já passo a leitura. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Criador, neste momento, ó Pai, viemos à Tua presença te rogar, Senhor, que o Senhor possa nos usar, falar através de nós. Ainda, ó Pai, que sejamos falhos, ainda, ó Pai, que não somos merecedores de pronunciar, ó Pai, de divulgar essa palavra tão preciosa, Senhor, que o Senhor tem nos confiado. Nós te rogamos, ó Pai, também, por todos que aqui estão, nesta igreja, neste momento, que estão, ó Pai, preparados para ouvir a Tua mensagem. Que o Teu Espírito, Senhor, possa, ó Pai, ir de encontro aos corações, às mentes, e que a Tua atuação, ó Pai, por meio do Espírito, seja eficaz na vida de cada um que aqui está, para que aquele, ó Pai, que ainda não tomou uma decisão em sua vida, aquele que ainda tem relutado, não faça mais isso, mas que se entregue, que reconheça Cristo como seu Salvador. Nós também, ó Pai, te rogamos por aqueles que já o fizeram, que possam, Senhor, se fortificar na fé, principalmente, Senhor, na esperança, ó Pai, que temos tido. Não nos esquecemos, ó Pai, da maravilhosa bênção e graça que o Senhor fez por cada um, de planejar, ó Pai, a nossa salvação por meio do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e te rendemos graça e gratidão por tudo. Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, por esses pedidos de oração, todos aqueles que têm enfrentado, Senhor, esse momento de dificuldade, de tristeza, nessas tragédias. Também, Senhor, aqueles que têm enfrentado problemas de saúde. Também, ó Pai, aqueles que têm enfrentado dificuldades em suas vidas pessoal, profissional. O Senhor sabe, ó Pai, do quanto carecemos de Ti, da Tua mão e da Tua misericórdia, Senhor. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós te rogamos e agradecemos. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus estava ensinando e nesse versículo ele disse, nesses dois versículos que nós vamos ler, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, nós lemos esses dois versículos para quem tem já uma vida dentro da igreja, uma vida acompanhando o Evangelho. Pode até parecer que são versículos batidos, de tanto lermos, relermos e ouvirmos sermões. E o que pode vir à mente
pode ser justamente isso. 2 versículos que a gente já está cansado de ler. Mas nós vemos que é um assunto que fala sobre entrar pela porta estreita, porque larga é uma porta que conduz à perdição. E nós já ouvimos isso várias e várias vezes, em vários e vários sermões, sobre esse ensinamento de Cristo, que andar no caminho não é fácil, que o caminho é estreito, que quem vai pela porta larga e pelo caminho espaçoso está sendo conduzido à perdição. Acredito que, se não todos, a maioria dos que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, se não todos, acredito que a maioria já ouviram sobre esses versículos. Pois bem, irmãos, novamente nós vamos falar sobre esses 2 versículos e eu espero que nós sejamos claros, concisos, diretos para expor as verdades bíblicas. Realmente, irmãos, parece que é um assunto repetitivo, só que a pergunta é a seguinte: por mais que a gente ache que é um assunto repetitivo, a pergunta é: por que nós temos tanta dificuldade de ler e absorver esse versículo, ou até mesmo de ouvir os sermões sobre esse ensinamento de Cristo? Vocês já repararam para pensar sobre isso? Por que nós temos tanta dificuldade de absorver o que foi ensinado através desses 2 versículos? Por que nós não somos sinceros conosco mesmo? E também por que nós não somos sinceros com aqueles que estão ao nosso redor sobre esse assunto? Irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre o nosso destino? O que a Bíblia nos ensina sobre para onde iremos nós? Primeiramente, eu quero relembrar a igreja, relembrar aqueles que estão nos visitando, ou te fazer conhecer, chegar ao conhecimento de algumas verdades. E aí também quem está nos acompanhando. A primeira coisa que nós devemos saber é que toda pessoa, todos os que estão aqui, todos os que estão nos acompanhando, todos que estão aí fora, seja onde estiver, todos são culpados. Todos são culpados. Não há exceção. Todos. Começando por mim, terminando lá no irmão Davizinho, aqui dentro, todos que estão acompanhando na rede, todos aqueles que estão lá fora, lembra daqueles seus parentes, daqueles seus amigos, todos são culpados. Mas culpados do quê, irmão? Todos são culpados do pecado. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo deixou bem claro, e a verdade bíblica é essa. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vou ler novamente. Os judeus tinham esse costume de repetir, porque a situação é importante. Deve ser gravado, não deve ser esquecido. Todos são culpados do pecado. Porque está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
a verdade é essa. Não tem ninguém justo, irmãos. Não tem ninguém justo. Nenhum sequer. Nenhum entre nós aqui é justo. Nenhum daqueles que você conhece é justo. E nenhum que está acompanhando é justo. Nenhum sequer. Olha lá no versículo 23 desse mesmo capítulo. O apóstolo continua dizendo, e eu sei que isso não é novidade, irmãos. Para muitos aqui não é muita novidade. Para alguns pode ser. E para quem não é novidade, nós temos que reter. Nós não temos que ser ouvintes esquecediços, mas temos que guardar que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Aqui não está dizendo apenas alguns. Todos pecaram. Então todos são culpados. E todos, como disse o apóstolo Paulo, na sua forma natural, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, desde quando o pecado entrou no mundo, o ser humano, no seu estado natural, não tem a permissão de estar na presença da glória de Deus. Irmãos, isso é fato. Temos que lembrar que o ser humano, na sua forma natural, ele não tem a permissão de estar na presença de Deus. Não tem a permissão de estar perante a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, significa que todos, no seu estado natural, estão afastados, estão impedidos de desfrutar da glória de Deus. Mas por que, no estado natural, o homem está afastado de Deus, está afastado da glória de Deus? A Bíblia nos ensina que o motivo é o pecado. O pecado é em razão de um homem escolher o seu próprio caminho do que escolher o caminho de Deus. Vivendo em constante desobediência, vivendo em constante rebelião contra Deus. E justamente pelo fato de Deus ser santo e Deus ser justo, Ele não faz vistas grossas, irmãos. Ele não faz vistas grossas. Deus não é como o ser humano que deixa passar. Pelo contrário, Ele é santo e Ele é justo. Esse é um atributo de Deus e Ele não pode negar o que Ele é. Ele é santo e justo. E é justamente por isso que Ele não deixa passar quando pecamos e quando não temos arrependimento do pecado. Deus não vai deixar passar. Irmãos, a Bíblia ainda continua a nos ensinar e nos ensina de maneira clara que quando estamos nesse estado natural de pecado, isto é, assim como nós viemos ao mundo pecando, nós merecemos algo. Nós merecemos uma pena. E essa pena que nós merecemos é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A pena
que recebemos quando não estamos em Cristo é a morte. Sabe quando nós ficamos horrorizados com aqueles países que praticam a pena de morte? Às vezes nós ficamos horrorizados com isso, não é? Vão lá e matam, porque praticaram, porque cometeram um crime. E por consequência daquele crime, eles recebem a pena de morte. O nosso país adota a pena de morte em um único caso, que são os crimes contra a guerra. E por que há essa pena? Essa pena de morte nesses países, até mesmo no nosso? Nós vemos que justamente a pessoa recebe uma pena dessa porque ele cometeu um crime. E o crime, ele é classificado como um crime muito grave. Muito grave. Então, se recebe a sentença por esse crime. Então eu te chamo a atenção. Porque para Deus, o pecado é gravíssimo. É gravíssimo. E então, a pena é essa: a morte. Irmãos, eu espero que até aqui esteja sendo tudo claro. Espero que todos estejam entendendo. Para nós cristãos que já temos conhecimento disso, para aqueles que ainda não conhecem, espero que tenham entendido. Entendido de que todos nós temos um dever. E esse dever é de comunicar essas verdades. E espero que tenha chegado em quem realmente tenha que chegar, que essa é a sua atuação do Espírito. E pergunto à igreja, todos que estão aqui, confirmam que tudo que foi dito até agora é bíblico? Sim? Amém. Irmãos, então até aqui nós entendemos que o homem, no seu estado natural, no seu estado original, ele é pecador. Entendemos que o homem, nesse estado, está afastado da glória de Deus e que ele merece a morte pelos seus pecados. Tudo bem? Mas o que vem após essa pena? Porque não para por aí, não é? Recebe a pena da morte, mas o que vem após esse salário, essa pena? O que vem após a morte, irmãos? Primeiro eu quero ler com todos vocês um fato que Jesus contou aos seus discípulos sobre duas pessoas. Então quero que todos vão lá em Lucas capítulo 16. Quero muita atenção dos irmãos na leitura. Lucas capítulo 16, versículo 19. Jesus estava com os seus discípulos, né? E ele estava falando sobre algumas parábolas. E então ele começou a falar sobre um fato de duas pessoas. Eu creio que não seja uma parábola. Porque na maioria das vezes, em todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele sempre dizia, olha, conto essa parábola. Mas nesse fato não foi dito. Então eu creio que não seja. Mas vamos nos atentar aos fatos. Capítulo 16, versículo 19.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, isso é, a porta do homem rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Bom, nós vemos que Jesus contou esses fatos aos discípulos, que havia um homem rico, e esse homem rico vivia uma vida de luxo. Que havia também um mendigo, e esse mendigo chamava Lázaro, que costumava ficar no portão, esperando que lhe caíssem migalhas do rico. Com o tempo, Lázaro morreu e ele foi carregado pelos anjos para junto de Abraão. Só que o rico também morreu e ele foi enterrado. Na história, os 2 homens são descritos como estando conscientes após a morte. Eles estavam conscientes após a morte. Então, estavam conscientes após a morte, e o rico, ele estava sendo atormentado por um fogo eterno, um fogo intenso. Daí ele pediu para Abraão mandar Lázaro mergulhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele. E Abraão negou o pedido do rico e disse que os 2 homens agora tinham mudado completamente suas circunstâncias. E tinha sido formado um grande abismo entre eles, que não podia ser cruzado. Ninguém podia mais se encontrar. Então o rico pediu para uma oportunidade diante da situação que ele se encontrava, sendo atormentado. Então ele pediu uma oportunidade. E essa oportunidade era para que ele voltasse à casa de seu pai, porque ele tinha 5 irmãos e queria dar testemunho a fim de que eles não fossem para aquele lugar de tormento onde ele estava. E a resposta foi
Não. Já que eles não ouviram Moisés, isto é, e nem os profetas, quem dirá que eles ouviriam e acreditariam, ainda que alguns dos mortos ressuscitassem para falar para eles? Eu creio, irmãos, que o rico, ele andou e se deliciou pelos caminhos espaçosos que Cristo disse lá naqueles primeiros versículos que nós lemos. Não porque ele era rico, que ele foi destinado ao inferno, mas por desprezar o que foi lhe ensinado pelos profetas. Creio também que Lázaro encontrou perdão pelos seus erros. Não por ser pobre, mas por reconhecer e crer no que lhe foi anunciado pelos profetas. Irmão Renan, você pode estar dizendo, também já ouvi essa passagem várias e várias vezes, já ouvi vários sermões sobre esse assunto, já conhecemos. Irmãos, amém por isso. Acredito que por meio desta passagem, então todos nós temos a certeza de que após a morte física, nós não deixaremos de existir. Todos têm a certeza disso? Então temos que ter a certeza de que após a morte física, nós não vamos deixar de existir. Então temos a certeza também, e eu acredito que você aqui sabe, como vimos, que há um lugar para o qual os justos irão e há um lugar para o qual os ímpios também irão. Todos temos essa certeza? Irmãos, isso é uma realidade. Só que, infelizmente, e o motivo de trazer essa meditação a todos nós nessa noite, é que ainda há muita confusão quanto a essas verdades. Há muita confusão, irmãos. Muitas pessoas não creem. A maioria das pessoas não aceitam que há esses dois lugares. Alguns talvez por descrença, outros talvez por egoísmo. E eu digo por egoísmo porque essas pessoas sabem que há esses dois lugares. Sabem que do que nós estamos tratando, que é um fato pela qual todos nós passaremos. Ninguém vai se eximir de passar. Ou você vai passar pela porta estreita ou você vai passar pela porta larga. Mas vai passar. E alguns talvez não querem aceitar por medo. Só que, irmãos, nós não podemos ignorar algo que Deus nos revelou. E isso foi nos revelado. Jesus mesmo disse, lá nos dois primeiros versículos que nós lemos, no versículo 13 e 14 do capítulo 7. Põe para nós, Davizinho. Entrai pela porta estreita. Irmãos, foi Jesus que disse. E ele estava afirmando, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmãos, gravem isso. Muitos são os que entram por ela. Não são poucos, são muitos. E porque estreita é a porta e apertado o caminho
que leva à vida. E são poucos os que vão passar por esse caminho. Irmãos, todos nós, como vimos, fomos um dia afastados da glória de Deus, só que nós necessitamos retornar, e retornar com urgência. Necessitamos entrar pela porta estreita e caminhar pelos caminhos apertados, porque é por esse caminho que nós seremos levados à vida. O outro caminho, para onde vai nos levar? A resposta é para o tormento eterno. Aqueles que não aceitam a Jesus e a sua obra sobre a cruz devem pagar. E eles mesmos vão pagar esta penalidade no inferno por toda a eternidade. É um assunto muito difícil, irmãos, de ser aceito. Porque é um assunto aterrorizador, não é verdade? Só que necessita ser compreendido e necessita ser divulgado. Dito isto, pergunto a todos: o que acontecerá com o ímpio após a sua morte? De tudo que vimos até agora, com certeza a resposta é: ele vai para o inferno. Irmãos, a Bíblia ensina claramente sobre a ira de Deus e ensina claramente sobre a realidade do inferno. Nós não podemos negar. Jesus, ele não parecia ter problemas em discutir, em falar sobre isso, sobre esses tópicos, porque ele constantemente alertava as pessoas sobre o inferno. Em várias ocasiões, durante o seu ministério, ele disse, olha em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus não tinha problema de falar. Capítulo 23, versículo 15 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha no versículo 33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mas, irmãos, com tanto foco hoje em dia, de como Jesus vai tornar as nossas vidas melhores aqui na Terra, as pessoas têm dado mais enfoque nisso. Muitas igrejas, que se dizem igrejas, têm dado mais um enfoque neste tipo de assunto, né, sobre como Jesus pode tornar a nossa vida melhor aqui na Terra. Irmãos, não parece que nós temos que nos atentar quanto ao nosso estado eterno? Muitas vezes nós estamos tão preocupados aqui que nós acabamos nos atentando menos para a glória de Deus. Nós temos nos preocupado tanto aqui, nos atentando tanto aqui com quanto nós vamos ser abençoados aqui, que quando nós falamos sobre esse assunto, parece que não é muita preocupação, né? Para alguns crentes, para alguns cristãos. Entrai pela porta estreita. Irmãos, eu estou cansado de ouvir isso. Irmãos,
Quem aqui já foi em um funeral e ouviu no funeral algumas pessoas ou alguém falar que aquela pessoa falecida, que está ali na frente, por exemplo, olha, essa pessoa aí foi para o inferno. Dificilmente eu acredito que alguém tenha ouvido isso. Eu, por exemplo, nunca ouvi. Nunca ouvi alguém ir num funeral e falar essa pessoa foi para o inferno. Por que nós não ouvimos isso, irmãos? Porque as pessoas se recusam a aceitar a realidade do inferno. As pessoas se recusam a aceitar essa realidade. Mesmo a Bíblia nos ensinando, as pessoas recusam a aceitar isso, irmão Nilson. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Por que nós nos recusamos a aceitar essa realidade? Por que nós nos recusamos, irmãos, a aceitar essa realidade de que uma pessoa sem Cristo e que morreu, que faleceu, ela não foi para o céu? Eu estava lendo sobre esse assunto e eu encontrei um artigo na internet, num site chamado Core Christianity. Eu achei muito bom o artigo, muito bom. E eu resolvi trazer parte desse artigo para os irmãos. E esse artigo, ele me prendeu muita atenção e vou compartilhar com vocês. A autora desse artigo se chama Lee Ann, que é uma editora gerente de uma editora que se chama Beautiful Christian Life, que é uma bela vida cristã. E ela escreveu da seguinte forma uma parte desse artigo. É meio extenso, mas eu quero chamar a atenção de todos os irmãos para o que foi escrito. E essa autora, ela começou escrevendo da seguinte forma: alguns cristãos acham que é melhor adiar a discussão desse assunto difícil com os incrédulos. Alguns cristãos acham que é melhor não falar muito sobre esse assunto com pessoas que ainda não conhecem a Cristo ou que conhecem, mas permanecem incrédulos. Se ao menos pudermos fazer com que as pessoas experimentem primeiro o amor de Cristo, é o que essas pessoas pensam, em relacionamentos individuais e depois em uma comunidade da igreja que cuida e apoia, nós podemos ensiná-los sobre tópicos cristãos mais difíceis, de julgamento, ira e inferno de uma só vez mais tarde. Então, protela o assunto. Mas a pergunta é, irmãos, quando é a hora certa de falar sobre esse assunto? Se passarmos o cristianismo como o melhor caminho para a felicidade agora, aqui na Terra, se as pessoas encontrarem uma maneira alternativa, de que gostem mais para melhorar a qualidade de suas vidas, para curar as suas fraquezas, para resolver os seus problemas, talvez essas pessoas nunca levem a sério a realidade do inferno. Porque os cristãos que elas conhecem provavelmente não dão muita importância quando se pensa dessa forma. Só que, irmãos, a eternidade, ela dura muito tempo. A eternidade é para sempre. A questão não é se ou como o amor de Deus pode tornar as nossas vidas mais plenas. A questão é que o nosso pecado ofende a Deus.
A questão é que o nosso pecado nos separa de Deus e nos coloca sob o seu julgamento, debaixo da ira dele. Evitar o assunto da ira de Deus ou suavizar a severidade não faz com que a ira de Deus desapareça. Não faz com que a gente não passe por isso lá na eternidade. Na verdade, as apostas aqui não poderiam ser maiores. Se a Bíblia é verdadeira, aqueles que não confiam somente em Cristo como seu Salvador não irão para o céu. Não irão. Não importa o quanto pensem que vão por ser pessoas boas, por exemplo. Não irão. Se realmente nos importamos com as pessoas que Deus nos traz para as nossas vidas, devemos estar preparados para explicar com amor o ensino da Bíblia sobre o inferno, conforme Deus nos dá a oportunidade. Não fazemos nenhum favor aos não cristãos agindo como se a doutrina do inferno não existisse. Para o bem daqueles que estamos tentando ajudar, nós temos que ser honestos, irmãos, conosco mesmos, sobre exatamente o que estamos tentando alcançar quando tentamos tornar o Evangelho mais atraente. Devemos tomar cuidado com isso. Como apresentamos o Evangelho, certamente importa sim. O apóstolo Paulo mesmo dá um forte exemplo para nós quanto a ser o mais relacional possível. Quanto nós devemos nos relacionar para que o Evangelho chegue a todos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e 23. Paulo nos dando exemplo. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O apóstolo Paulo ainda nos ensina que nós devemos ser cativantes. Nós devemos levar o Evangelho de uma maneira que traga um conforto ao coração, mas ao mesmo tempo entendimento. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, não insossa, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas ainda assim, nós devemos considerar que algumas tentativas bem intencionadas de suavizar partes da Bíblia que nos deixam desconfortáveis contêm em sua raiz um sentimento de vergonha em relação às verdades difíceis do Evangelho. Não estou defendendo um retorno aos sermões de fogo ou enxofre, e muito menos falando que as pessoas devem ficar nas esquinas com sinais ameaçadores, ameaçando as pessoas sobre o inferno e sobre condenação. Não é isso, irmãos. Não é isso. Estou defendendo o caso de que uma das coisas mais amorosas que podemos fazer é ajudar as pessoas a entender que elas não podem criar sua própria realidade da vida após a morte em suas mentes. Temos que tomar cuidado de não querer criar a nossa própria realidade, idealizar o que nós queremos após a morte, quando na realidade nós temos as verdades expostas. As pessoas precisam da verdade sobre Deus, elas mesmas, e o que vai acontecer depois que elas morrerem. Em suma, todos precisam do Evangelho completo, não pela metade. Agora eu quero ressaltar uma coisa muito importante para os irmãos. Irmãos, Deus não quer pessoas através do medo.
Deus não quer pessoas através do medo. Ele não quer que as pessoas, através do medo de ir para o inferno, busquem a Ele. Não dessa forma. Ele quer o amor. Ele quer a obediência de coração. Ele quer uma alegria voluntária. Outrora, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Porém, Cristo foi separado de Deus pelo pecador arrependido. Deus se satisfez com a morte de Cristo, seu Filho, no lugar do pecador arrependido. No lugar daquele que deveria cumprir a pena, Cristo pagou a pena. Ele se satisfez ainda por aquele pecador que confia de coração no seu Filho. A realidade é essa, irmãos. Devemos confiar de coração no Filho, porque Deus imputa as justiças de Cristo em quem crê em Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Os que são salvos por Cristo podem perceber quão grande, irmãos, é a salvação que nós tivemos. Quão grande é essa salvação que nós tivemos. Para nós encerrarmos, eu quero deixar um versículo que, assim como o irmão Rogério pediu para a igreja, pediu para aqueles que estavam acompanhando pelas redes, medite e medite, irmãos. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É um fato. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, ele não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que tenhamos uma excelente noite. Amém? Muito obrigado.